Olá! O vídeo de hoje é sobre um assunto que aparece com muita frequência no consultório e que a gente talvez devesse falar mais, que é o medo ou algumas razões pelas quais as pessoas têm medo de amar. Esses tempos eu perguntei lá no Instagram o que você entende e onde você aprendeu sobre como amar, como ser amado e qual é o seu conceito pessoal de amor. Todos nós temos o nosso conceito pessoal de amor, porque a gente aprendeu em casa, tem um pouco do nosso temperamento, tem um monte de questões que envolvem a nossa ideia de amar, de ser amado e de amor. Mas a gente não para pra pensar muito nisso, a gente só vai com o fluxo porque a gente entende que isso é o natural das pessoas. Mas também é natural para muitos de nós querer uma coisa e ao mesmo tempo temer essa coisa. A gente fala muito que quer estar apaixonado e quer estar no relacionamento, mas a gente já, ao mesmo tempo que pensa que quer isso, também já vai se preparando para as consequências, ou sem perceber já levanta defesas ou ainda já está pronto para sabotar aquele relacionamento. Muitos de nós fazemos isso é mais comum do que parece. O ideal seria que a gente entrasse de peito aberto, pronto para assumir alguns riscos, mas dado o nosso aprendizado individual, muitos de nós, que fique claro, não são todos nós, muitos de nós temos algumas dificuldades e temos medo do amor, e temos medo de ser amados ou medo de não sermos retribuídos, que eu imagino que as pessoas, hoje em dia, o que eu ouço muito é o que elas mais têm medo. E olha, a intimidade, ela pode gerar um monte de emoções que a gente não espera. Pode gerar raiva, pode gerar mágoa, pode gerar ressentimento, pode gerar sentimento de perda ou de rejeição ou de confusão, muitas vezes, que são sentimentos que as pessoas aparentemente cada vez mais buscam evitar. Mas a realidade é que quando você quer reprimir uma emoção, você reprime todas. Você consegue sentir alegria genuína quando você está disposto a sentir a rejeição genuína, ou a tristeza genuína, ou a insatisfação genuína. É preciso um equilíbrio dessas coisas para que a gente possa viver em harmonia. Isso vale para tudo na vida, né? As pessoas, elas acabam criando autorregras ou defesas porque elas imaginam, especialmente nas relações, que é o tópico do vídeo, que se eu tiver essas autorregras e essas defensivas, esses comportamentos que me mantêm um pouco distantes, eu vou me proteger e não vou me machucar. Eu ouço muito pessoas dizerem assim, porque eu já vou esperando o pior, porque daí quando der errado eu saio e não tinha muita expectativa. Quando no fundo você já criou um monte de expectativa. Ou você cria umas ideias de achar que se você ficar com um pé dentro, um pé fora, que normalmente você não tá, mas você acha que tá, então você vai sofrer menos se der errado. Ou seja, você já entra na relação achando que vai dar errado. E isso são crenças, e geralmente crenças ligadas a eu preciso evitar desconforto, eu preciso evitar decepção, eu preciso evitar sofrer. Mas sofrer faz parte da vida, gente. Por mais que a gente não goste, eu preciso ter essas duas coisas para que o todo faça sentido. Então, algumas razões pelas quais as pessoas têm medo de amar, acredito que primeiro é que o amor nos faz ficar vulnerável. Um relacionamento não tem como evoluir se a gente não assumir pequenos riscos. Quando a gente se apaixona por alguém, a gente entra num território desconhecido. A gente vai passar por um monte de situações novas com aquela pessoa. Algumas podem gerar desconforto, incerteza, insegurança, e se a gente não tiver habilidade para falar sobre aquilo ou se conheceu bastante para ver se vale a pena ficar ou não, vai dificultar um pouco mais. Lembra, quando a gente começa a sair com uma pessoa, a gente tá depositando nela um certo tanto de confiança, um certo tanto de expectativa, todos nós, tá? Todo mundo gera expectativa. Se é pra mais e de um jeito que não tá ajudando, são características daí um pouco individuais, mas todos nós geramos expectativas no relacionamento, e muitos de nós temos aquelas defesas que são muito, muito intrínsecas, já meio alertas. Eu quero estar aqui, mas eu tenho medo de estar aqui. Eu quero explorar mais, mas será que eu devia? E aí você começa a ficar muito autocentrado nos seus medos e nas suas coisas e não consegue viver a relação, e inclusive se ligando, por exemplo, das bandeiras vermelhas na relação. Porque o teu foco inteiro acaba ficando em e se eu tiver errado? E se a pessoa me machucar? E se ela me trair? E se eu estiver me repetindo numa outra relação abusiva? E se eu não tô vendo? E se a pessoa... Logo ela vai me deixar. Para alguns de nós, esses pensamentos são mais difíceis de desligar. Para outros, prestar um pouco atenção nesses pensamentos e questioná-los pode fazer com que a gente pare de fazer isso. Então essa é uma razão. A segunda, um novo amor
pode te relembrar de dores passadas, né? Seja com você mesmo, as suas inseguranças, seja pela história que você tem de relacionamentos passados, pode trazer algumas coisas até lá da tua infância, inclusive porque é na infância onde a gente tem os primeiros aprendizados das percepções que a gente tem dos outros, do mundo, do futuro, das relações. Às vezes a gente aprendeu dinâmicas bastante negativas de se relacionar com as pessoas, da gente ficar distante, da gente ser muito agressivo, da gente ser muito grosseiro, que acaba dificultando a relação. E a gente pode tentar, sem perceber, ficar evitando intimidade para evitar emoções ruins, né? Evitar perda, evitar frustração, evitar raiva, evitar, enfim, qualquer coisa que seja desconfortável e negativa. E aí, sem você perceber, você não tá vivendo uma relação, você tá vivendo uma outra coisa. E aí você fica dentro de uma relação sentindo a dor de algo que você tem medo de não ter. Eu imagino que para muitas pessoas faça sentido essa frase. Então é algo para prestar atenção. Amar ou estar numa relação também questiona a nossa identidade, desafia o nosso senso de identidade, né? Porque tem coisas sobre nós e a nossa autoestima que essa pessoa nova pode fazer a gente rever ou ver diferente. Será que eu sou mesmo não digno de amor? Será que eu sou mesmo indesejável? Será que eu sou mesmo inadequado? Pô, mas tem alguém me amando, eu consigo lidar bem com isso, eu consigo aceitar isso, eu me sinto digno de ser feliz, e aí quando chega alguém e me ama, eu consigo deixá-la vir? Ou eu já recebo cheio de desconfianças e todo armado ou armada, testando essa pessoa pra ver se ela quer mesmo estar comigo, porque lá no fundo eu tenho uma crença que eu não mereço. Então eu testo a pessoa pra confirmar a crença que eu tenho de que eu não mereço. E às vezes existem algumas pessoas na nossa vida que até nos ajudam a confrontar isso de maneira que a gente consegue rever pro lado positivo essas crenças. Ver, todo mundo é digno de amor, de afeto, de acolhimento, de atenção, de carinho, de segurança, de paz. E se a gente não sente isso, é porque em algum lugar isso faltou e a gente não soube lidar, não soube como suprir isso. Então é importante você prestar atenção. Uma forma de lidar com isso, sem dúvida, terapia. Se conheça, descubra o que falta para você se conectar. Uma outra razão, como eu falei antes, a alegria genuína vem acompanhada de uma dor genuína. Tudo na vida é dualidade, né? A gente tem noite e dia, quente e frio, então a gente vai ter tristeza e felicidade. A gente vai ter amor e indiferença, ou amor e ódio, algumas pessoas, né, ligam dessa maneira. A gente não pode seletivamente desligar uma emoção esperando só sentir essa ou aquela. Se a gente desliga uma emoção, a gente desliga todas. Um outro medo que as pessoas têm é de, por exemplo, mas ele gosta mais de mim do que eu dele, logo ele vai se ligar e logo ele vai embora. Porque eu gosto mais dele do que ele de mim, então isso quer dizer que uma hora ele vai se ligar, ele vai embora, ou ele vai me machucar, ou ele vai me manipular. De novo, você fica tão focado nas suas crenças que você não tá vivendo a relação. E você não leva em conta que todo mundo ali... sempre tem alguém que ama mais e que ama menos. A todo momento vai ter esse balanço. É muito raro pessoas que se amem igualmente ao longo da vida, porque a gente vai crescendo, a gente tem experiências diferentes. Quando a gente convive junto, a gente vai passar por situações diferentes que vão, inclusive, nos fazer sentir emoções negativas. Mas que ok, faz parte das interações, interpessoais, a gente ter uns acidentes de percurso e umas decepções, assim como também faz parte a gente ter surpresas ou a gente ter situações positivas na nossa vida. Então, normalmente vai ser desigual, mas é uma gangorra. Ora um sobe, outro desce. Ora um tá mais apaixonado, um tá menos apaixonado. Quando a gente larga a mão de ficar tentando microanalisar isso, a gente consegue viver mais essa relação onde a gente tá. Então é importante deixar a coisa correr, porque talvez você se pegue amando mais do que o outro, mas daqui a um tempo você perceba que o outro te ama mais. Ou que ficar calculando quem ama mais definitivamente não é relevante, senão para gerar ansiedade, insegurança e quem sabe uma autossabotagem da relação. Então é normal que o amor seja desigual, mas ele é flutuante. Tem horas que a gente ama mais, tem horas que a gente ama menos e vice-versa, porque a vida tá passando e a gente vai mudando dentro dessa relação e a forma que a gente se relaciona muda também ao longo do tempo. E a gente tem que ver a nossa capacidade de se adaptar. E uma última coisa que eu acho que o amor faz ele meio que remexe uns medos existenciais nossos, né? O medo que a gente tem de perder, o medo que a gente tem da finitude. Quando a gente gosta muito de alguém, a gente tá curtindo muito a situação, uma das coisas que passa na cabeça de muitas pessoas e se isso acabar?
E se essa pessoa morrer? E se essa pessoa faltar? E aí a gente começa a racionalizar e às vezes encontra 1 milhão de razões para não estar no relacionamento, que em última instância eu preciso fazer o possível para não sofrer. Mas é como eu disse, o sofrimento acontece e o importante é o presente do relacionamento. Enquanto você estiver junto com uma pessoa, deu certo. O felizes para sempre é uma frase um pouco perigosa, porque o para sempre é realmente enquanto dura. Estar em relacionamentos com as pessoas é um desafio constante, porque nos faz ter que também olhar para coisas nossas, né? Então, conhecer os nossos medos de intimidade e como esses medos nos informam sobre os nossos comportamentos é um passo muito importante pra gente estar em relações satisfatórias e de longo prazo, onde a gente se sinta seguro, amado, acolhido. E esses medos podem estar mascarados de diversas justificativas que a gente dá pra dizer que um relacionamento não deu certo, ou que você não serve pra estar num relacionamento, ou que você deveria estar num relacionamento aberto. Eu estou criticando a prática do relacionamento aberto, mas muitas pessoas recorrem a esse lado por acreditarem que não dão conta de estar numa relação. Então, a gente se conhecendo, a gente se dá uma chance de ter relações mais legais, seja de amizade, seja de amor, seja familiar, enfim. Procure se conhecer. Na minha opinião, a melhor forma é buscar terapia. Se você gostou, por favor, assina o canal, deixa comentário, deixa sugestão de vídeo. Me segue no Instagram, que a gente interage direto e lá também rola algum conteúdo diferente. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.